Então, gente, Lola aqui na área, continuando a nossa conversa sobre filmes. Eu tava falando que, né, quais eram os meus filmes favoritos da vida, que eram Titanic e A Casa do Lago, que é com Keanu e com Sandra Bullock, que na verdade é o meu casal favorito ever, né, de ator, atriz lá de fora. E aí tem Titanic, A Casa do Lago. Dos de terror, os meus favoritos são Jogos Mortais, né? Saga completa, Invocação do Mal. E dos de super-heróis, Vingadores. Guerra Infinita, Ultimato. Apesar de que eu gosto mais de Guerra Infinita do que de Ultimato, tá, gente? Enfim, são esses os meus filmes favoritos. E seriado favorito, eu já falei, né? Supernatural. Tem vários que eu gosto, que eu amo de assistir. Tem uns que eu gostaria de reassistir. Tem outros que eu gostaria de começar. Enfim, a lista é grande. Mas aí eu tenho que ver, né, qual o melhor. Como eu falei, eu não quero ficar presa a seriados. Livros. Vamos falar agora um pouquinho sobre livros. Eu sempre fui uma pessoa que, na verdade, sempre gostei de ler. Eu era uma criança que eu amava ler gibi. Eu lembro que tinha uma tia minha que ela tinha um monte de gibi em casa. Um quarto, assim, só pra gibi dos filhos dela, né? E aí, eu toda vez que ia lá, ia direto nesse quartinho pra ler gibi. Então, assim, eu fui uma criança que eu gostava de ler, né? Que fosse gibi, mas que eu amava. E até hoje, na verdade, eu gosto de ler gibi. Até hoje, de vez em quando, eu me pego comprando um Turma da Mônica e Turma da Mônica Jovem. Mangá, né? Que parece mangá. As graphic novel que lançou também, que tem umas muito legais. Enfim, gosto ainda de ler. Mas teve um período que eu fui chegando na adolescência que eu fui meio que deixando de lado esse meu hábito de leitura. E eu lembro que na época que eu voltei a ler foi por causa de Crepúsculo. Então quando a galera fala mal de Crepúsculo eu fico assim tão sentida, porque na verdade foi um livro que pra mim foi uma volta ao gosto de ler, ao gosto a procurar qual era o tipo de livro que eu gostava, o tipo de história que eu gostava de ler, sabe? Essas coisas. Então, assim, o povo fala mal de Crepúsculo, deixo lá falando. Tudo bem que o filme Crepúsculo, primeiro, não é tão legal, tá? O livro é muito melhor. Mas, assim, os outros filmes foram bem legais. Tanto que o Eclipse, eu acho o filme muito melhor do que o livro, diga-se de passagem. E, enfim, né, Amanhecer tem aquela pegadinha maravilhosa, a parte 2, que você fica assim, ai, quase que eu morro do coração. Mas é um livro que é uma saga de livros que eu amo, que eu não tenho que falar mal. E eu tô querendo ler o que lançou agora, O Sol da Meia-Noite, que depois de 300 anos a mulher resolveu lançar esse livro, como não tem mais graça. Então eu quero ler esse livro, quero comprar pra ler. E... enfim, como eu tava falando, né? Crepúsculo foi um livro que eu voltei a ler, porque tava todo mundo na época falando de Crepúsculo. E eu ficava, E eu não sei se eu já falei pra vocês, eu sou uma pessoa meio preconceituosa de julgar o livro pela capa e o filme pela capa. Tipo, Jogos Mortais foi um filme que eu julguei pela capa. Eu lembro que eu vi a capa do filme e falava assim, nossa, esse filme tem cara de ser mó ruim. E é um dos meus filmes favoritos hoje em dia, né? Vai entender. A mesma coisa foi Crepúsculo. Todo mundo falando de Crepúsculo e eu lá. Cara, esse filme deve ser mó ruim. Esse livro... eu nem me interessava muito por livro, né? Então, assim... nem procurei saber nada sobre o livro Crepúsculo. Porque na cabeça era ruim, ponto. Aí, uma amiga minha, que era louca viciada em Crepúsculo, me emprestou... foi o filme primeiro ou foi o livro? Acho que foi o filme. Me emprestou o filme, eu assisti. Aí eu disse assim, né? Assim. Aí eu perguntei a ela, você tem um livro? Me presta o livro, eu vou ler esse negócio. Pra ver, né? Se é isso tudo mesmo que você fala. Se é isso tudo que todo mundo fala. Esse frisson todo, por quê? E aí, ela me emprestou o livro. Gente, eu li Crepúsculo em, acho que 3 dias, se eu não me engano. Porque de manhã eu tava estudando. Chegava de tarde, eu ficava a tarde toda lendo o livro. E aí eu acho que em 3 dias eu terminei Crepúsculo. E o livro é muito bom.
Eu fiquei assim, gente, como assim? Esse livro é perfeito, realmente. Menina, mudou toda a minha concepção. E aí, eu lembro que na época tinha acabado de lançar, acho que o livro de Amanhecer, quando eu comecei a ler Crepúsculo. E aí, minha colega tinha, né, os outros livros, eu peguei depois o Lua Nova, peguei depois o Eclipse. Eu lembro que eu li Lua Nova também em 3 dias, o Eclipse eu demorei, acho que um pouquinho mais, porque eu achei ele mais chatinho. Acho que eu demorei uma semana pra ler Eclipse. E aí, enfim, em 2 semanas eu tinha terminado, né, praticamente 2 semanas eu tinha terminado os 3 livros. E aí ela tava ainda lendo Amanhecer, porque ela tinha acabado de comprar Amanhecer. E aí eu comecei a ler na escola. Então Amanhecer eu demorei mais um pouquinho pra ler, porque ela tava lendo, então ela não podia me emprestar. E aí ela levava pra escola pra eu ficar lendo o livro durante os intervalos da aula. Ou se, sei lá, tivesse alguma aula vaga, alguma coisa, eu ficava lá lendo o livro. E, né, perfeito, Amanhecer, maravilhoso, incrível. E aí foi nisso que eu voltei a começar a ler, a me interessar por livro, a me interessar por coisa do tipo. Aí depois disso, eu lembro que eu ia na Saraiva, e aí eu fui procurar, né, via os preços de Crepúsculo e tal e tal e tal. Eu vi lá Diários de um Vampiro. E eu, tava empolgada com Crepúsculo, vou comprar Diários de um Vampiro pra ler. E aí eu comprei. Li a saga completa de Diários do Vampiro. Teve, se eu bem não me engano, deixa eu ver, foram a primeira quadrilogia, depois veio mais 3, acho que depois veio mais 3 ou foi 4. Enfim, li esses livros todos de Diários de um Vampiro, gente, acredite. Então, assim, depois eu procurei outros livros na mesma pegada, assim. Eu fui ler Formaturas Infernais, A Hospedeira. A Hospedeira é um livro maravilhoso, que ele é super grosso. Os primeiros capítulos são super chatos, mas se você consegue passar, sei lá, dos 5 primeiros capítulos, é um deleite. O resto da história é muito perfeita. Então, assim, amo A Hospedeira. Amo Formaturas Infernais, que são vários contos de, né, autoras diferentes, de formaturas que não deram tão certas assim. Qual foi outro? Diário do Vampiro tem uns que são bons, tem outros que nem tanto. Você vai acabar lendo tudo pela saga, né? Mas tem uns que demora pra descer a história. E, enfim, depois disso que eu, né, fui abrangendo, assim, os hábitos de leitura. Aí, eu já estava meio que sem livros pra ler nesse meio do, né, de que eu estava lendo, de, sei lá, de vampiros, coisas sobrenaturais. Tava meio que querendo sair também um pouco de vampiros. Aí eu lembro que eu vi Fallen, que Fallen eu me apaixonei pela capa. Olha a história de jogar o livro pela capa, né? E aí eu vi Fallen, gostei da capa, achei a capa linda. Aí eu vi que era sobre anjo, eu digo, ó, saí de vampiro, vou comprar pra ler. E realmente Fallen é uma história muito legal. Pena que o filme foi horroroso. Mas Fallen é uma saga muito boa, gente. E aí eu comprei todos os livros da saga Fallen, inclusive as spin-off, né, vamos dizer assim, dos livros. Que eu ainda não li as spin-off, tá? Tá aí na lista de leitura, mas estão aqui pra eu ler. E depois de Fallen, eu lembro que um amigo meu tinha ganhado Anjos e Demônios de Dan Brown. Então, como eu tava sem, né, muita coisa assim pra ler nesse meio, eu peguei emprestado Anjos e Demônios e fui ler. E me apaixonei por Dan Brown aí. E aí eu li Anjos e Demônios, na época parei pra assistir o filme de Anjos e Demônios, fui assistir Código da Vinci, aí já fiquei curiosa pra ler o livro, e aí eu lembro que tirei um dia, fui sei lá, nas Americanas, e comprei aqueles livrinhos menores que eles vendem. Comprei acho que quase todos da época que tinha de Dan Brown. E aí eu lembro que eu fui ler Código da Vinci, fui ler Ponto de Impacto, Símbolo Perdido, e enfim, todos esses aí. Tem mais um que agora eu não lembro o nome. E eu me apaixonei pelo estilo de Dan Brown. Porque é nessa pegada do plot twist, né? De você tá achando o tempo todo que um é o vilão, chega do final é outro. Então, amo os livros de Dan Brown. Aí depois ele lançou Inferno, que eu já li. Origem, também, que eu já li. E assim, maravilhosos, amo, amo, amo. Outra autora que o povo sempre falava muito era a Agatha Christie. E assim, eu vi falar muito, muito de Agatha. E um dia eu resolvi, deixa eu ler afinal, pra ver quem é essa mulher. Porque não é possível. E realmente é outra autora que é apaixonante pra quem gosta desse estilo de investigativo, de como assim, é ele que é o assassino, é ele que é o ladrão, que for. Então assim,
Hoje eu sou uma viciada em Dan Brown e em Agatha Christie. Eu estou relendo agora A Morte no Nilo, porque vai ter o filme. Então eu resolvi reler para refrescar na minha memória a história. Amo, então tô sempre procurando livro de Agatha Christie para ler. Quem tiver algum livro aí para indicar, pode indicar também. Não necessariamente só de Agatha, tá, gente? Mas podem indicar outros. E aí eu tô nessa vibe agora de Dan Brown, Agatha Christie, né? Nessa pegada aí de livros. E que mais? Acho que só, de livros assim, que eu me lembre agora. Acho que foram só esses livros mesmos que eu me empolguei mais, que eu tô gostando mais. Então é isso, gente. Já falei aqui bastante. Terminei o que eu queria fazer aqui na cara. E agora, né? Vamos ao que eu passei nesta cara. O que eu passei nessa cara, Luísa? Eu passei blush da Avon. Eu passei rímel da Avon. O blush é o rosado da Color Trend, tá, gente? É o duo. Rosado e pêssego, não é isso? É, o rosa pink e o pêssego. Aí eu mostro o negócio fechado, né? Esse aqui. O rímel é da Color Trend também, o 2 em 1, volume curva. Volume curva. Também da linha Color Trend. Usei o batom da Intense, o Boticário. Esse daqui é o Vestida pra Arrasar. Amo este batom, perfeito, maravilhoso. Sombra foi uma sombra que eu ganhei dessas marquinhas aí, assim, qualquer, Jasmine. E na sobrancelha, esse corretivo de sobrancelhas da Sobrancelha Design, que eu uso sempre com o iluminador embaixo, também da Sobrancelha Design. E a base, não foi? A base foi um desse kitzinho aqui da Make Be. É isso, gente. Vou soltar aqui o cabelo, né? Pra compor o final do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Comentem aí o que vocês gostariam de ver mais aqui no canal. Tô começando agora, não sei muito sobre o que falar. Então, se vocês puderem me dar ideias do que falar, ajuda muito. Ajuda aqui essa pessoa que está começando agora a crescer. Então, engajem bastante, curtam bastante, comentem bastante. Podem falar o que acharam, o que vocês querem ver. Podem dar dica de livro, de filme, de série. Tô aceitando tudo, hein, gente? Me sigam lá nas redes sociais. Tem o Insta, tem o Face, tem o TikTok. E é isso. Beijinhos, a gente se vê.